Fato econômico, a economia além da conjuntura, nesta segunda-feira, último dia de março, aqui com meu amigo Moisés Cristiano, para falar um pouco do relatório Focus de Mercado, das tarifas de quarta-feira, dia 2 de abril, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a questão da reciprocidade que está impactando a fragilidade do dólar, podemos dizer assim, na Europa, mas, por enquanto, a fortaleza do dólar na economia brasileira. Vamos lá, Moisés, boa noite. Boa noite aí o André, boa noite a quem está junto com a gente aí, mais uma edição do Fato Econômico. Segunda-feira a gente sempre gosta de falar do Boletim Focus, né, para trazer aí quais as expectativas do mercado aí para os indicadores da economia. Eu acho interessante a gente sempre falar deste boletim, porque ali a gente consegue perceber o que o mercado está dizendo e geralmente sobra alguma análise aí, né, para a gente dar uma olhada. E também, como tu falou aí, né, dessas tarifas do Donald Trump, que geralmente impactam até mesmo nessas expectativas. Então, é bom a gente estar sempre falando sobre isso. Eu vou mostrar aqui, então, também alguns, a tela, né, que mostra justamente o relatório Focus de hoje, segunda-feira, né, que mostra ali, para começar, a variação do IPCA continua a mesma, na mesma expectativa do que há uma semana e do que há 4 semanas, que é de fechar, então, o IPCA, a inflação oficial, em 2025, em 5,65%, ou seja, 1,15% acima do que é o teto da meta. Então, já estourou e longe o teto da meta, e provavelmente vai ficar nesses patamares aí, a inflação em 2025. A gente também percebe uma piora nas expectativas para o PIB, viu? Então, a gente vê que o mercado está esperando que esse PIB caia, né? Na semana passada estava em 1,98%, e agora está em 1,97% para o PIB fechar 2025. Mas o curioso é que há 4 semanas estava em 2,01%. Então, está baixando aí essa expectativa de PIB. E isso vem porque tem essa expectativa, né, de aperto monetário na política monetária, né, da taxa básica de juros, que ainda continua no mesmo patamar de 15%, a expectativa do mercado, mas como o Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central tem aumentado essa taxa sistematicamente em todas as reuniões, existe a expectativa até de que em algum momento ela até ultrapasse esse valor de 15%, a taxa básica de juros, e depois, na tendência de queda lá para o final do ano, aí começar a ajustar novamente e voltar aí para patamares menores. Então, tem essa expectativa de 15% na taxa Selic para fechar o ano, mas não se descarta a possibilidade de até passar desses 15% nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A gente também percebe aqui nas expectativas para 2025, o câmbio, né, baixou a expectativa, né, 5,92 para fechar 2025. Há uma semana estava em R$ 5,95 e há 4 semanas a expectativa é que o câmbio fechasse 2025 em R$ 5,99. Então, também é uma expectativa de queda aí do câmbio, apesar de ele ainda estar neste patamar, né, de R$ 5,90 perto de R$ 6, que eu particularmente acho alto, né, e que tem a ver com toda essa conjuntura econômica que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, com o dólar apreciado, e também com o que está acontecendo no exterior, porque muito desse movimento altista do dólar também reflete, né, as expectativas e também o sentimento aí dos mercados ao redor do mundo. E um dos principais assuntos são essas tarifas aí que Donald Trump está querendo trazer novamente ao público, né, a dizer, ao público não, a tentar fazer funcionar essas tarifas, que o André, que tu vai explicar um pouquinho mais para a gente agora qual é que é a expectativa, né, André? O que tu tem para dizer aí sobre isso? Vamos lá, Moisés. Primeiro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Diga. Você acha que aquela primeira subida que ainda teve no último trimestre de 2024 de Selic, de taxa de juros, já começa a dar uma sinalização através dos indicadores GPM, IPCA 15, IPCS, GPDI, que a inflação já começou a dar a escalada dela está ficando menos íngreme? Olha, o que eu percebo é que realmente ela está refletindo esse aperto monetário, tá?
A política monetária, dá para se dizer que ela está funcionando. Só que, ao mesmo tempo que a política monetária ela está tentando trazer a inflação para dentro das metas aí, né? Mas não está conseguindo, porque veja só que tem expectativa aí de fechar em 5,65%, mais de 1% acima do teto da meta. E muito da inflação ela está ligada a fatores externos, né? E fatores internos também, e fatores que o controle é muito pouco. Um deles é o clima, né? A gente sabe que muito do que está acontecendo aí na inflação brasileira não é só a oferta e demanda, mas também essa oferta e demanda que tem a ver com o fator clima, que diminui a oferta de alguns produtos e de alguns itens da cesta básica, da alimentação, né? Que faz com que a gente tenha um preço mais alto. Por exemplo, vou dar 2 exemplos, das carnes, carne bovina, especialmente, né, que foi afetada aí pelo clima. A carne bovina também tem um ciclo ali, e que também tem a ver com o nível de produção, que muitas vezes os produtores, eles conseguem controlar, né, essa produção e também controlar essa oferta e demanda. E a outra, que é afetada diretamente pelo clima, é os grãos, né, no Brasil, milho, e também soja, que, assim, tem uma expectativa de recordes de produção, né? Mas a gente vê que existe uma demanda maior que tem a ver com fatores externos, né? E o mundo está demandando mais produtos, né? Como, por exemplo, a soja, o milho, o café, por exemplo. A gente tem o caso agora dos ovos, que também teve um problema da gripe aviária nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso, todos esses itens que eu estou falando aqui, fazem parte da nossa cesta de produtos básicos. E quando a gente tem uma oferta e demanda desajustada, ou seja, fora do equilíbrio, a gente então percebe, no caso agora, com uma oferta menor, ou então uma demanda maior, seja por demanda interna ou demanda externa, o preço vai subir. Então, essa alta dos preços aí tem a ver com isso, tanto ou muito, né? Então, por causa deste fator, André, eu acho que somente o aperto monetário não vai conter a inflação, conforme o Banco Central está esperando. Acho que ela ainda vai continuar sendo um desafio muito grande aí para o Brasil, né, a inflação, e esse sistema climático que a gente está vivendo, né, ele é um fator que determina muito a produção e vai continuar afetando, sim, a produção de produtos e vai continuar afetando a inflação. Tem que abrir o teu microfone. A gente tem, por parte do governo federal, uma política fiscal expansionista, né? Consignado, CLT, antecipação, 13º dos aposentados. Então, tu tem uma injeção de dinheiro na economia para fazer ela funcionar através do consumo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma política monetária restritiva, que está, através da subida dos juros, está tentando controlar a subida de preço, mesmo assim, a atividade econômica. Então, é uma queda de braço que a gente não sabe quem vai ser o mais forte, né? Ao mesmo tempo que ele atira na ave para matar, ele atira no seu próprio pé, né? Então, é uma coisa complicada, né, da gente ver qual vai ser o vencedor, qual força vai ser mais vencedora nesse ponto, né? Eu acho que tu explicou bem, né? Tu falou bem do que a gente está vivendo atualmente na economia brasileira, economia mundial, a questão dos ovos, da carne, do café, né? É o descompasso de demanda e oferta, não só a nível interno, mas também a nível externo. E a gente tem também, ao mesmo tempo, as questões externas, né? Tu tem a questão da tarifa do Trump, que, ao mesmo tempo, está gerando uma expectativa de recessão na economia americana, né? E isso está levando a movimentos vendedores por parte de ação, não só nos Estados Unidos, como na Europa também, né? Então, a gente vê ali, por exemplo, no Money Times, dizendo assim, Ibovespa cai com temor de recessão nos Estados Unidos e as tarifas do Trump, que vão ser anunciadas agora na quarta-feira, que eu chamo de uma externalidade negativa a nível mundial, porque ninguém sabe o que vai ser essa tal de reciprocidade de tarifas. Mais ou menos o que a gente entende é, se você taxa o meu produto
em 10% para entrar no seu país, eu também vou agora taxar o seu produto em 10% para entrar no meu país. Então, isso vai levar a uma guerra fiscal tremenda, que poucos resultados a gente tem como medir, até como mensurar, com modelagem matemática, não sei, né? Eu acho que é uma coisa de, tipo bola de cristal, que ninguém tem como prever o que pode acontecer isso na economia mundial, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem informações, né, linkadas ao mercado financeiro, ao mercado acadêmico, que dão assim que algumas dessas medidas podem ter algum impacto positivo na economia, né? Tem uma corretora ou um banco, né, de investimentos, eles divulgam uma pesquisa chamada Research Agora em Investimentos, que diz muito o seguinte, na chamadinha, nessa perspectiva econômica que liberaram aqui no dia 28 de março, né? Que fala assim, procurando certezas no meio de incerteza, né? Então, é aquela coisa assim, ó, o que vai ocorrer na economia brasileira, subindo o Selic, dando crédito consignado para as pessoas consumir, mas, ao mesmo tempo, vem uma tarifa externa que pode impactar a economia brasileira. Então, qual vai ser o real impacto desse somatório de variáveis, né, a nível interno, né? Então, do meu ponto de vista, dessa leitura que a gente faz, né, que você faz, que eu faço, de jornais, de livro acadêmico, a gente tentar entender o efeito de uma coisa em outra, qual dessas forças vai ser mais forte para superar as outras, eu vejo que no dia 2 de abril agora, quando vão ser divulgadas as tal das tarifas de reciprocidade da economia americana, a gente vai ter um choque de externalidade na economia global, né? Então, o que realmente vai acontecer nesse choque de externalidade na economia global, a gente só vai conhecer na quarta-feira, que pode alterar profundamente esse relatório Focus que a gente vem fazendo acompanhamento desde janeiro, né? Então, muito provavelmente, saindo quarta-feira, na sexta-feira já tem o relatório final que eles fazem para divulgação do Focus na própria segunda-feira, a gente já deve sentir algum movimento, né, nessa expectativa de 2025, 26, 27, 28, dessa apresentação das tarifas de reciprocidade do Trump lá da economia americana. Porque eu acho, né, pensando numa modelagem matemática, isso vai ser uma variável grande que vai transformar as expectativas de todos os países e, inclusive, da economia brasileira para o final desse ano, para o ano que vem, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para falar. E a prova disso, André, tá, e também quem nos acompanha, está no primeiro mandato do Donald Trump. Muito se falou na guerra comercial, né? Muito se falou. E justamente por causa dessas medidas que ele busca tomar, né? O objetivo dele é fazer a América grande novamente, que é o MAGA dele lá, que é justamente isso, né? Fazer com que a produção nacional lá dos Estados Unidos ela fique forte. Só que tem um detalhe, né? Hoje nós vivemos num mundo totalmente globalizado e o comércio internacional ele é intenso, não tem como os países serem individualizados, se fecharem, né? Ainda mais um país como os Estados Unidos, ele não depende só de comprar ou das pessoas comprarem dele, ele também depende de vender, né? E isso impacta bastante na economia americana. Por isso é que tem esse temor de recessão, porque dependendo dessas medidas que o Trump vai tomar, né, pode ser que ele tome medidas que possam afetar justamente a produção norte-americana, né? Se daqui a pouco aumentar demais de emprego, né? Aumenta demais essas tarifas aí, daí a indústria nacional americana vai vender menos, aí o que vai acontecer? Daí diminui, começa a aumentar o desemprego, né? Começa a haver recessão econômica, e isso aí traz consequências econômicas bastante significativas. Eu vi uma entrevista do ex-presidente da OMC, o brasileiro, né, que ele falou exatamente o seguinte, assim, ó, essa política de você atrair empresas para a economia americana de volta, né, pode ser, na verdade, ser um tiro no pé e não acertar o alvo que ele quer, né? Por exemplo, você pode fechar uma grande montadora, sei lá, no Brasil, no México, e levar ela de volta para os Estados Unidos, mas nada garante que essa empresa vai utilizar a mão de obra, pode ser toda automatizada, né? Então, o impacto vai ser muito pequeno, né, no quesito contratação, empregabilidade, né? Então, são coisas que a gente só vai descobrir realmente o que está passando na cabeça do homem lá na quarta-feira.
né? E a palavrinha Mas do momento... câmbio, né? É verdade. E a palavrinha do momento vai ser, novamente, conforme disse essa corretora, incerteza. Isso aí. Né? Ninguém sabe o que vai ocorrer. Né? Então, é esperar. Né? O dólar caiu hoje, foi a 5,70, ele tem uma perda de 3,5 agora em março, e ele caiu 7,6 em janeiro, fevereiro, março de 2025, depois daquela valorização forte ali no final do ano de 2024, no último trimestre. Né? Então, agora a gente esperar, dormir e esperar até quarta-feira. Né? O mercado financeiro hoje foi meio turbulento, sexta-feira já tinha sido, hoje foi também. Né? Esperar agora para ver o que vai dar após o anúncio lá das tarifas de reciprocidade, para ver o que vai dar de mercado global aí. Né? Mas eu acho, né, pelo meu achômetro aqui, segunda-feira teremos variações grandes aí no relatório Fox. Né? Mas é aguardar e esperar. Né? E é isso aí. Grande abraço. Abraço, até mais.